Bruno, como saber se eu estou seguindo o caminho que o Senhor preparou para mim? Essa é a pergunta que eu mais ouvi depois da série Recalculando a Rota. Então, hoje no quadro A Gente Quer Saber, eu vou responder essa pergunta. Bora pro vídeo. Paz, gente, Bruno F aqui, e hoje no quadro A Gente Quer Saber, eu vou responder essa pergunta: como saber se eu estou seguindo o caminho que o Senhor preparou para mim? Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos avaliar algumas coisas. Eu quero avaliar aqui com você 5 coisas rapidinho, que a partir da avaliação dessas coisas, nós vamos ter um parâmetro se estamos ou não seguindo o caminho que o Senhor preparou para nós. Então a primeira coisa que a gente precisa avaliar é: eu estou inserido na comunhão? Você faz parte de uma igreja? Uma pessoa que está no caminho que o Senhor preparou para ela, com certeza ela está inserida na comunhão, ela está inserida e se envolvendo na igreja. A palavra de Deus diz no Salmo 133 que é bom e agradável. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele escreve no capítulo 10 do livro de Hebreus, versículo 25. Irmãos, não deixemos de congregarmos uns com os outros como igreja, como é o costume de alguns fazer. Ou seja, a Bíblia está nos orientando a estar inserido na comunhão do povo de Deus. Uma pessoa que está no caminho do Senhor, ela certamente está envolvida com a igreja. A segunda coisa que a gente precisa avaliar é: com quem eu me relaciono? Quem são as pessoas que estão à minha volta? Quem eu permito com que influencie no meu dia a dia, no meu caráter, na minha conduta? As pessoas que eu me relaciono, elas me aproximam mais de Deus ou elas me afastam de Deus? Uma pessoa que está seguindo no caminho do Senhor, ela certamente está vivendo de acordo com a vontade de Deus e sendo influenciada por pessoas que também estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. Uma pessoa que está no caminho do Senhor, ela está sempre sendo influenciada por pessoas que aproximam ela mais de Deus e que conduzem ela mais para o propósito do Senhor e não o contrário. Então esse é um segundo parâmetro para nós avaliarmos e vermos se estamos seguindo o caminho que o Senhor preparou para nós. A terceira avaliação que nós precisamos fazer é: eu me desvio do mal? A palavra de Deus diz para nós nos desviarmos do mal. Inclusive, um dos textos que eu mencionei aqui na série Recalculando a Rota foi de Provérbios, Provérbios 4, onde o conselho do pai para o filho é: não siga as veredas daqueles que praticam o mal. Se afaste do mal. Afaste os seus pés da maldade. Ou seja, o Senhor está a todo momento nos induzindo, nos aconselhando a nos afastar do mal, porque certamente essas coisas trarão prejuízo para nós e não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que nós vivamos o bem. O Salmo 37 diz o seguinte: confie no Senhor e faça o bem, e você habitará na terra e desfrutará a segurança. Ou seja, o Senhor quer que nós façamos o bem. Você é o tipo de pessoa que: eu falto no serviço mesmo, tô nem aí. Eu entrego atestado sem estar doente. Eu chego atrasado, não tô nem aí. Eu brigo mesmo com as pessoas, eu entro em discussão, eu entro em contenda, eu saio falando o que não devo, depois me arrependo, mas também não tô nem aí, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você é esse tipo de pessoa ou não? Você se desvia do mal, você se afasta do mal, você procura ser uma pessoa boa, agradável, você procura ser uma pessoa correta, íntegra, fazer aquilo que agrada a Deus? E essa é uma excelente avaliação para ver se nós estamos no caminho que o Senhor preparou para nós ou não. A quarta avaliação que nós precisamos fazer é: eu renuncio à minha carne quando as minhas vontades se contrastam com a vontade de Deus? Gente, o caminho que o Senhor propôs a nós é um caminho de renúncia. Falando com os seus discípulos, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser caminhar comigo, aquele que quiser traçar a minha jornada, trilhar a minha trilha, seguir os meus passos, aquele que quiser ser como eu e viver o caminho que eu tenho preparado para vocês, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O caminho que leva ao Senhor, o caminho que o Senhor preparou para nós é um caminho que muitas vezes vai envolver renúncia, gente. Eu não estou dizendo que a gente não pode assistir um filme que a gente gosta, que a gente não pode tomar um açaí, um sorvete, que nós não podemos fazer algo agradável para a nossa vida. Claro que nós podemos assistir uma série, nós podemos ir a festas, nós podemos fazer muitas coisas que nós gostamos, desejamos e dá prazer a nós. Agora, quando a nossa carne grita por alguma vontade, algum desejo que contrasta com a vontade de Deus, então é o momento de nós renunciarmos à nossa carne e seguirmos o caminho que o Senhor preparou para nós. Então você renuncia à sua carne? Quando a tentação vem forte, você é aquela pessoa que cede e tá toda hora caindo e tá toda hora pecando. E detalhe, às vezes não tá nem aí. Ou às vezes se arrepende, se envergonha, sente culpa, tenta se consertar, mas você é essa pessoa que tá sempre dando ouvidos à sua carne, tá sempre dando espaço para sua carne, alimentando aquilo que desagrada a Deus? Ou não, você é uma pessoa que luta contra a sua carne, você renuncia
renuncia aos desejos pecaminosos, você é uma pessoa que se esforça para viver a vontade de Deus. Essa é uma ótima avaliação para saber se nós estamos vivendo a vontade do Senhor, se nós estamos trilhando o caminho que Ele preparou para nós ou não. E a quinta e última avaliação que nós podemos fazer para saber se estamos no caminho do Senhor ou não é: eu cultivo um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus? Gente, o caminho que Deus preparou para nós trilharmos tem um nome, se chama Jesus. Jesus disse aos seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o caminho que Deus preparou para nós se chama Jesus. Não tem como trilhar um caminho que o Senhor preparou para nós sem Jesus. Se nós estamos trilhando um caminho que nós acreditamos que Deus preparou para nós, caminho esse que não envolve a pessoa de Jesus, então não é o caminho que Deus preparou para nós, porque o caminho que Deus preparou para nós se chama Jesus. Então, para nós avaliarmos se nós estamos seguindo o caminho que Deus preparou para nós, é só nós percebermos se estamos ou não cultivando um relacionamento íntimo e pessoal com a pessoa de Jesus. É esse relacionamento que vai nos conduzir pelo centro da vontade de Deus. Então, essas são as avaliações que eu acredito serem as mais assertivas para nós descobrirmos se estamos ou não vivendo na vontade de Deus, se estamos ou não trilhando o caminho que o Senhor preparou para nós. Peraí, Bruno, mas eu achei que você ia falar de missão, de chamado, de propósito de vida, o caminho específico que o Senhor trilhou para mim, que não é igual das outras pessoas. Gente, tudo isso Deus vai revelar no meio da caminhada. O nosso chamado, a nossa missão específica, o propósito pelo qual nós nascemos, no meio dessa caminhada o Senhor revela para nós. É só lembrar de um personagem que eu já citei aqui, inclusive foi na série Recalculando a Rota também, o Jeremias. Jeremias, ele estava sendo preparado para ser sacerdote. Ele não estava vivendo uma vida profana, ele não estava vivendo uma vida longe de Deus, pelo contrário, ele estava estudando e sendo preparado para ser um sacerdote do Senhor, uma pessoa que iria intermediar o relacionamento do povo com Deus. Mas no meio dessa caminhada, o Senhor revelou a ele que não era aquela missão específica que o Senhor tinha preparado para ele. A missão específica que o Senhor tinha preparado para ele era de ser um profeta, de ser profeta às nações. Então, quando nós estamos trilhando o caminho do Senhor, quando nós estamos inseridos na comunhão, nos relacionando com pessoas que nos aproximam de Deus, nos afastando do mal, renunciando à nossa carne, cultivando um relacionamento íntimo com Jesus, quando nós estamos fazendo tudo isso no meio da caminhada de forma natural, o Senhor vai nos mostrar e nos revelar qual é a missão específica que Ele tem para nós, qual é a carreira que Ele quer que a gente siga, qual é o propósito que Ele tem para cada um de nós. Então tudo isso é no meio da caminhada. Não fique desesperado e afobado por descobrir qual é a sua missão específica. Se esforce e se dedique agora para viver o caminho e a trilha que o Senhor tem para você. Um caminho envolvido na comunhão da igreja, um caminho de relacionamentos com pessoas que te aproximam de Deus, um caminho onde você se afasta do mal, um caminho onde você consegue ter poder para renunciar à sua carne, e um caminho onde principalmente você cultiva o seu relacionamento com Jesus. Tudo isso é o caminho que Deus trilhou para você. E no meio dessa caminhada, o Senhor vai te revelar a sua missão específica, isso eu te garanto. Então é dessa forma que nós vamos ver e descobrir se nós estamos vivendo no caminho que o Senhor trilhou para nós ou não. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, espero ter respondido a sua pergunta, que Deus te abençoe. Ah, você pensou que tinha acabado, né? Mas aproveita que você ainda tá aqui e me ajuda a alcançar mais pessoas com esse vídeo. Faz o seguinte, curte, comenta, compartilha, manda ele nos grupos de WhatsApp, manda para aquela pessoa que você lembrou enquanto você ouvia essa mensagem. Tenho certeza que ela vai ser muito abençoada através de você. Se você tiver um tempinho também, eu gostaria de te convidar para acessar minha loja brunofstore.com.br, também as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, @brunof.store. Tenho certeza que você vai gostar dos nossos materiais que tem lá. Tem muitos produtos bem bacanas, como este moletom aqui, Não Pare de Orar, bonés como esse da Cruz, tem alguns livros também que eu escrevi, alguns e-books, como esse aqui, Jesus, tudo isso é sobre ele, tem vários títulos lá para você consumir e se alimentar da palavra de Deus. Fazendo isso, você ajuda demais o nosso ministério, ajuda demais a gente a alcançar o máximo de pessoas que a gente pode, não só através das nossas mensagens, mas também através do nosso material. Aproveita para comprar para você e também para uma pessoa que você gosta. Deus abençoe, fica na paz.